Boa tarde a todos. Vou tentar falar hoje um pouco sobre o que é o direito comercial hoje. E dizer o que é o direito comercial hoje é uma tarefa algo inglória e algo complexa, porque na Guiné-Bissau o direito comercial tem a particularidade de ter algumas fontes muito específicas. Se por um lado temos ainda o Código Comercial de Veiga Beirão de 1888, hoje, por força da adesão da República da Guiné-Bissau à OADA, a Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África, boa parte das matérias reguladas no Código Comercial estão hoje ultrapassadas pela aprovação e entrada em vigor de um conjunto de atos uniformes que regulam matérias tipicamente comerciais. Sem qualquer pretensão de exaustão, temos o Ato Uniforme relativo ao Direito Comercial Geral, o Ato Uniforme relativo ao Contrato de Transporte Rodoviário de Mercadorias, o Ato Uniforme relativo à uniformização das garantias, o Ato Uniforme relativo ao Direito das Sociedades e aos agrupamentos de interesse económico, ou o Ato Uniforme relativo às sociedades cooperativas. Tudo isto é direito comercial e só por esta breve listagem de atos uniformes temos aquela que é hoje uma das características fundamentais da disciplina, a sua atomização. Se no início, quando o direito comercial nasceu, nas cidades-estado italianas, se ele nasceu como uma forma de facilitar as trocas entre comerciantes, em que existia de facto um conjunto de normas específicas para regular o comércio, hoje em dia não é que essas normas já não existam, mas foram-se atomizando, porque ao lado da disciplina básica do direito comercial, a definição de quem é comerciante, do que são atos de comércio e de quais as obrigações que impendem sobre os comerciantes, temos hoje um conjunto alargado de disciplinas que, paulatinamente, foram-se autonomizando ao ponto de criarem ramos de direito autónomos. Se nós olhássemos para o velhinho Código Comercial, encontraríamos lá tudo isto que eu acabei de dizer, mas também a matéria dos contratos comerciais, como a compra e venda, o penhor ou o depósito, mas também matérias como títulos de crédito, transporte, operações de banca, operações de seguros, sociedades comerciais e, não menos importante, falências. Todas estas matérias são hoje tipicamente ramos jurídicos autónomos. Não perderam a sua comercialidade, bem pelo contrário, viram-na incrementada e ganharam autonomia. Por isso é que hoje o direito comercial permite apreender os aspectos básicos das leis que regulam o comércio. No essencial, o direito comercial regula a atividade lucrativa, ou se preferirem, a ordem jurídica do capitalismo, porque verdadeiramente o direito comercial só faz sentido em sociedades mercantilistas ou capitalistas, no seu sentido mais puro do termo. Não que não haja atos de comércio em sociedades de matriz comunista, mas há uma grande diferenciação nos valores em causa, porque aí vigora a lógica do coletivo, ao passo que aqui falamos claramente na lógica individual do comerciante. Mas, ao lado destas normas básicas, foram-se desenvolvendo vários arquipélagos que são hoje continentes. A matéria do direito bancário é cada vez mais complexa. Passámos das situações típicas em que se regulava a atuação do banqueiro na concessão de crédito para regular matérias tão dispares como os serviços de pagamento, a que todos nós recorremos sempre que utilizamos um cartão de débito e o inserimos numa máquina para retirar dinheiro dela. Mas também a lógica das transferências bancárias, que são ainda serviços de pagamento. E, simultaneamente, vimos também crescer de importância a disciplina dos seguros. Se nos tempos remotos, quando nós falávamos em seguros, falávamos na canalização de um risco mediante o pagamento a uma seguradora, e em que, se acontecesse um sinistro previsto no contrato, a seguradora suportaria o pagamento do sinistro, pagando aos lesados, hoje em dia temos não apenas essa matriz, mas um conjunto muito alargado de operações em que as seguradoras intervêm. Não só porque fazem, por exemplo, fundos de pensões, porque gerem fundos, porque investem noutras sociedades, ao ponto de
se falar, como acontece em França, no fenómeno da banque assurance, ou seja, a banca seguradora. E, paralelamente, temos outras disciplinas que sempre foram tradicionalmente comerciais, como é o caso paradigmático do direito marítimo, que estava e está ainda hoje previsto no Código Comercial, e que serviu como matriz de um conjunto de disciplinas que se foram autonomizando. O direito marítimo é hoje um transatlântico insubmergível. Ninguém duvida da importância que existe relativamente ao contrato de transporte, ao contrato de fretamento ou, pura e simplesmente, em realidades mais novas como as sociedades de classificação de navios, mas essas normas, que no essencial, o mais das vezes, eram normas de cariz costumeiro, permitiram que fossem desenvolvidos novos ramos de direito. Um deles, por exemplo, o direito aéreo, que nasce da costela do direito marítimo e, graças às especificidades que os aviões têm, que as aeronaves têm, melhor falando, a começar pelo facto de elas tipicamente andarem pelo ar e não propriamente sob as águas, fez com que essas normas se fossem adaptando ao ponto de criar uma disciplina totalmente nova, como é o direito aéreo. O mesmo vale também para a disciplina da insolvência, ou da falência, consoante se prefira. Se no plano inicial a falência ou a quebra do comerciante era tudo aquilo que o comerciante não podia querer, porque quem quebrasse ficaria banido do comércio, e isso ainda hoje se mantém, a disciplina foi ganhando foros de cidade ao ponto de existirem hoje, por exemplo, em Portugal, um código da insolvência ou, no caso da Guiné-Bissau, um ato uniforme relativo à organização dos processos de apuramento do passivo, que tem grandes especificidades, porque envolve não apenas a insolvência de bancos, seguradoras, sociedades comerciais, mas também a própria insolvência do comerciante pessoa singular. E aqui, ao falar em pessoa singular, eu chamo também a atenção para outro grande fenómeno do direito comercial moderno. O direito comercial, tal como estava previsto no Código Comercial, estava pensado na figura do comerciante pessoa singular. Hoje em dia, por força de circunstâncias muito específicas, o comerciante é tipicamente uma pessoa coletiva, mais propriamente uma sociedade comercial. E por uma razão muito simples. É que, paradigmaticamente, o comerciante, tal como toda e qualquer pessoa singular, na sua atividade económica responde com todo o seu património. E isso, desde cedo, levou muitos juristas a procurar criar mecanismos que permitissem segregar patrimónios de forma a proteger a atividade comercial e também o próprio património pessoal daqueles que se foram empreendedores e se lançaram no comércio. E é por isso que, paulatinamente, as sociedades comerciais foram ganhando grande importância, sobretudo no domínio das sociedades comerciais que prevêem a dita responsabilidade limitada dos sócios, ou seja, aquelas sociedades em que os sócios apenas respondem por tudo quanto levam para a sociedade, apenas respondem pelas suas entradas. É o que acontece tipicamente numa sociedade anónima. Se eu participo numa sociedade anónima e tenho uma participação social de 10 milhões de francos, por exemplo, e se a sociedade gerar dívidas no valor de 1.000 milhões de francos, eu só vou responder por tudo com quanto entrei. E isto é justificado em termos de economia por uma razão simples. Se não existissem regras de limitação da responsabilidade, permitindo tornar mais atrativa a atividade comercial, porque permite que se gerem menos riscos para o comerciante, tudo quanto nós compramos seria muito mais caro. Porque se houvesse o risco de responsabilidade ilimitada por parte dos sócios, os automóveis que compramos, os relógios que compramos, a roupa que compramos, seriam obviamente muito mais caras, porque haveria sempre a possibilidade de repente, por uma qualquer ação de responsabilidade civil ou por um qualquer negócio mal calculado, o comerciante ficar em situação de quebra e, por conseguinte, ver todo o seu património afetado e ver-se incapaz de lançar-se novamente no comércio. As sociedades comerciais são hoje o ponto fundamental da atividade comercial e é por isso mesmo que se justifica que elas tenham uma disciplina específica.
que está, no caso da Guiné-Bissau, no Ato Uniforme relativo às sociedades comerciais. É este o direito comercial moderno, um conjunto de normas que regulam a atividade comercial, o empreendedorismo, mas que, a par de uma disciplina central, que nós temos, por exemplo, no Ato Uniforme de Direito Comercial Geral, tem um conjunto de normas que parecem pequenos arquipélagos, mas verdadeiramente são grandes continentes, porque geram hoje e estão na base de ramos de direito vivos, densos, profundos e que carecem, sempre e cada vez mais, de estudo mais aprofundado. E aqui, como em tudo, vale a velha máxima. Não se parte para os pequenos arquipélagos sem se conhecer a parte geral. Não se vai para a periferia sem se conhecer as normas básicas. E é isso que podem contar sempre que estudarem o direito comercial na Faculdade de Direito de Bissau, porque aqui estuda-se essencialmente o direito comercial geral, aquele que vai ser capaz de dar os instrumentos necessários para dominar as matérias da periferia em todos estes ramos que eu aqui, muito sinteticamente, vos apresentei.